Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias 29, verso 13. Novamente estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Iremos juntos estudar a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Ana Lu Neves e o filho Adriano completou mais um ano de vida. Também os netos Miguel e Esther estarão aniversariando amanhã, que Deus abençoe. Melry Rodrigues, parabenizando a sobrinha que aniversariou dia 3. E também queremos aqui mandar um alô especial para Deusimar Rabelo, Eduardo e Janete Villa-Lobos, Cacilda Santos, Leonor, Maia e Albino, Marta Ferreira, Genésio Mioto, parabenizando o filho Verivelton, que amanhã estará aniversariando. Também um alô especial para Sueli Franca, Josias Rodrigues, Natir Alves, Haroldo, Jandira Dias Alves, também Leônidas Bezerra, professor Itamar Neto, Marilu Rocha e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por este momento que vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queres abençoar o Adriano, que aniversariou, também o Miguel e a Esther, estarão aniversariando amanhã, abençoando também a sobrinha da Melry Rodrigues, que aniversariou dia 3, e o Verivelton, que vai aniversariar amanhã, Pai. Todos os demais aniversariantes que recebam as bênçãos de Ti. Abençoe também todos os que estudam conosco. Cada um tem a sua necessidade, o seu problema. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que estão enfrentando, as necessidades que têm das Tuas bênçãos e das vitórias em suas vidas. Ó Pai, atenda a cada um conforme a Tua vontade. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o nosso primeiro estudo desta nova série, alusões, imagens e símbolos, e de como é que nós deveremos estudar a profecia. Nós, durante essa semana, estivemos falando sobre alguns princípios da profecia, e na terça-feira eu cometi aqui um equívoco com relação a uma data e também ao evento. Eu disse que os 1260 anos começaram em 457 a.C., mas eu fiz aqui uma confusão. Começou em 457 a.C. a profecia dos 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, e nessa profecia está incluída os 1260 anos, que começou em 538 da nossa era. E eu quero agradecer aos irmãos que me mandaram mensagem perguntando se eu não tinha me equivocado. Sim, realmente eu me equivoquei. Eu agradeço a vocês que acompanham os estudos e que prestam atenção. Isso nos ajuda. E nós somos humanos, falhamos, mas estamos aqui para consertar esse equívoco que eu disse na terça-feira, o estudo de terça-feira. No ano de 457 começaram as 2.300 tardes e manhãs. E no ano 538 da nossa era, começou então os 1260 anos, e essa profecia de Daniel 8,14 terminou em 1798. Ali começou então o tempo do fim, quando Deus disse para Daniel que ele selasse as profecias do livro para que só fosse entendido no tempo do fim. E assim aconteceu. Irmãos, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós queremos tirar conclusões próprias dos estudos que nós fazemos, mas como nós estivemos aqui estudando com vocês essa semana, nós demos alguns exemplos de como é que nós deveremos estudar para entender. Primeiro, deveremos ter tempo para estudar a Bíblia, fazer anotações, marcar os textos bíblicos e então comparar um versículo com o outro e também nós procurarmos um pouco aqui em um livro do Antigo Testamento, quem sabe, um pouco no livro do Novo Testamento, e assim nós vamos entendendo a Bíblia, ela se complementa. E quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele disse que o santuário, que os discípulos tanto se orgulhavam, os judeus se orgulhavam do templo, né? Que foi o segundo templo, porque o primeiro já havia sido destruído na invasão de Babilônia. Agora, no segundo templo,
judeus se orgulhavam daquele templo magnífico, mas Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Aí os discípulos quiseram saber quando é que aconteceriam essas coisas e que sinais haveria do fim dos tempos, né, do fim de todas as coisas. E Jesus então disse o seguinte, olha, quando ouvirem o abominável da desolação, então, o abominável da desolação que Jesus falou aqui foi exatamente a invasão que aconteceu no ano 70 da nossa era, pelos romanos. O exército romano sitiou Jerusalém e então, por um motivo qualquer, aquele cerco ele foi desfeito a princípio e os judeus, né, os seguidores de Jesus, os cristãos, que estavam atentos para o que Jesus havia dito, quando vier, né, ouvirem o abominável da desolação, eles entenderam o que Jesus disse. Esse abominável da desolação foi o profeta Daniel que falou, e Jesus estava aqui repetindo. E então os cristãos fugiram de Jerusalém, quando o cerco se desfez. Mas, passado quase 2 anos, o exército romano voltou novamente, sitiou Jerusalém e só saiu de lá depois de destruir tudo. Muitos cristãos, né, muitos judeus, melhor dizendo, cerca de 1 milhão, morreu nessa ocasião dentro de Jerusalém porque não tinham mais comida e aí eles saquearam, derrubaram a cidade, destruíram, derrubaram o templo e não ficou pedra sobre pedra. Então, a palavra de Deus ela se cumpre. Assim como Jesus disse, ele não falou a data, mas ele deu sinais. Quando ouvirem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Então, os cristãos fugiram. Assim também acontece conosco hoje, irmãos. Muitas pessoas gostariam de saber quando é que Jesus vai voltar, saber a data certa, não é mesmo? Pelo menos o ano, para se preparar naquele ano. Mas Jesus ele deu sinais, ele deu dicas do que estaria acontecendo antes da vinda dele. E então, estes sinais indicam a proximidade da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o ano, se vai ser esse ano, o ano que vem, daqui 5 anos, 10 anos, não sabemos. Mas nós temos que estar preparados cada dia e estudando a Bíblia, as profecias que mostram para o final dos tempos e a volta de Jesus. E então, nós sabemos que nós precisamos buscar a presença de Deus cada dia em nossa vida. O Senhor Jesus mesmo disse, e está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 3, ali o discípulo João escreveu, feliz aquele que lê, que ouve e guarda as profecias deste livro. Vejam, feliz é aquele que guarda, que lê, que ouve. Então, precisamos, irmãos, estar buscando entendimento na palavra de Deus cada dia, cada momento e guardando. Por quê? Porque os dias são breves e logo, logo Jesus vai voltar. E então Jesus ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o convite que Jesus nos faz. Em todas as épocas, Jesus fez esse convite e hoje mais do que nunca. As pessoas andam estressadas, andam ansiosas, as pessoas andam depressivas, as pessoas estão sem saber o que fazer, que decisão tomar em sua vida. E Jesus então fala, vinde a mim. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Somente aqueles que buscam a presença de Jesus, que têm comunhão com Ele, é que suportarão os momentos difíceis que nós estamos atravessando e que ainda estaremos atravessando nos últimos dias. E Jesus, através do profeta Jeremias, ele nos diz, aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Às vezes nós dizemos assim, não, mas eu conheço. Mas como é esse conhecer? Conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele. É viver em comunhão com Ele. É nos entregar a Ele cada dia, cada momento. Pela manhã, quando acordamos, durante o dia, nas coisas que nós estamos fazendo, depois à noite, sempre buscando a presença dEle. E Ele disse, através do profeta Isaías, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que
os vossos pensamentos. Então, Deus ele quer que nós o conheçamos. Às vezes nós pedimos determinada bênção, pedimos um milagre, e às vezes a resposta vem contrária àquilo que nós pedimos e achamos que Deus ele não está nos atendendo. Mas os caminhos dele, os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então nós precisamos conhecer esse Deus e saber que ele tem o controle de todas as coisas e que ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós precisamos dedicar tempo estudando a Bíblia, assim como o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, que assim como ele conhecia as sagradas letras desde a sua infância, então nós também precisamos conhecer as sagradas letras. Algumas pessoas que estudam conosco, às vezes, não tiveram conhecimento das sagradas letras quando eram criança, não nasceram, quem sabe, num lar cristão, mas conheceram a palavra de Deus depois. E então, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 15, ele diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, que nós possamos conhecer as sagradas letras e possamos ter sabedoria para recebermos a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Durante essa semana, nós falamos aqui a respeito de alguns símbolos que nós temos na Bíblia e é apenas uma amostra do que nós vamos estar estudando nesta série. Por exemplo, nós lemos algumas passagens bíblicas que falam sobre chifres, animais com chifres. E o que simbolizam esses chifres? Simbolizam poder, simbolizam reis, reinos. E também nós vimos sobre a espada afiada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vejam que os símbolos, eles têm os seus significados. Então nós não podemos interpretar, porque a própria Bíblia, ela se interpreta. Por exemplo, a questão dos chifres, nós lemos para vocês Daniel 7, verso 7, também Daniel 8, verso 3, mas depois, em Daniel 7, verso 24, fala que esses chifres são reis, são poder, são reinos. Falamos da espada do Espírito, que está em Apocalipse 1,16, falamos da espada afiada, e o Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que essa espada é a palavra de Deus. Precisamos saber manejar a espada, primeiro para nos defender daqueles que nos atacam. E também aqui nós usamos o símbolo da mulher, que fala em Apocalipse 12, verso 1, e também da noiva, Apocalipse 21, verso 2. E Cristo, ele virá buscar a noiva, a igreja. Então, a noiva, mulher, em profecia simboliza igreja. E nós vamos então, a partir de domingo, continuar estudando, procurando conhecer mais sobre alguns símbolos e também sobre algumas imagens que nós temos nos livros proféticos, e nós vamos descobrindo o que eles simbolizam e o que isso pode servir para a nossa edificação espiritual. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia, também durante a semana, a todos vocês que oram por nós. Queremos desejar a vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e também lembrando que no domingo nós estaremos de volta para o nosso segundo estudo desta série. Mas lembramos a todos que Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.